signos, Dani Petrucci. Olá, você tá bem? Eu tô, e você? Tô melhor agora aqui nessa Cheia mesa de com ouro, você. gosto assim. Você viu só? Inxalá. Atrai, né? Diz que atrai. Com certeza né? atrai. Esse dourado, essa coisa toda. Atrai, sim. Só que aqui a gente tem uma novidade pra vocês, tá? Deixa eu explicar direitinho. Nós teremos uma roleta onde a gente vai sortear qual será o signo que a Dani vai falar. Por que isso acontece? Porque muitas pessoas que são dos signos que ficam lá por último, né? Lá o peixes, né? Aquário, né? Eles se sentem às vezes um pouquinho prejudicados. Aí a gente falou, não, então vamos sortear os signos com ordens diferentes. E aí a gente vai testar dessa forma para ver como que fica, né, Dani? E eu acho bem legal, gostei, o nome Roleta dos Astros, achei genial, maravilhoso. E sabe por que é interessante, que eu achei interessante também? Eu sempre falo aqui, assista o horóscopo todo. Porque nós não temos só o signo solar, nós temos vários signos no nosso mapa astral. Então, às vezes, até chegar ao seu signo, você ouve o recado que vai mudar a sua vida, que tá vindo em outro signo e você não prestaria atenção normalmente. E os primeiros signos, aí você tem que ajudar o coleguinha. Você fala assim, mas agora eu não vou ser mais o primeiro. Pra fazer justamente esse rodízio aí de signos pra todo mundo ficar feliz, tá? Isso aí é bom sair da zona de conforto. A gente mudar um pouquinho. Vai ser bom, vai ser legal. Vai ser legal, também acho. Espero que vocês gostem também, tá? Então, a gente começa com a nossa roleta dos astros. Qual será o primeiro signo? Ali, Virgem. Os virginianos serão os primeiros dessa nossa roleta dos astros. Eles devem ter adorado, que eles são Não certinhos, né? Virginianos, estamos em uma semana onde os seus sonhos e projetos exigirão um pouquinho mais de pé no chão. E uma coisa muito importante, muito interessante, que essa semana vocês podem sentir um desconforto, se ficar um pouco incomodados com algumas decisões que vocês tomaram no passado ou a sua imagem diante de algumas situações. Tá. E se isso acontecer, é momento de você parar, levar com leveza, com espontaneidade, porque é uma semana de leveza para vocês, de muita espontaneidade, deixar rolar mesmo. Mas é importante que, se acontecer esse desconforto, você parar e avaliar o porquê vem esse desconforto. Porque nem sempre está ligado a você, e sim com uma imagem que de repente você quis passar para alguém e que nem adiantou nada, a pessoa nem, enfim, nem você fez à toa isso e você não é sendo você mesmo, né? Então, é importante a gente olhar isso. Teremos algumas mudanças também no lado profissional, em casa, quem trabalha em casa, quem faz doce para fora, qualquer tipo de trabalho, não, porque você fala no trabalho, todo mundo pensa que é fora de casa. Não, trabalho, qual é seu trabalho, seu ofício? Teremos bastante movimentações que vão exigir silêncio e escuta. As soluções virão no silenciar e escutar o problema, entender o problema. É um problema que eu estou passando sozinha? Fala em voz alta, se escuta, se entende naquela situação para que a solução venha. E essa semana mesmo tudo vai ficar bem. Não é uma semana ruim, é uma semana positiva, mas eu dou esses toques porque quando acontecer você fala, a Dani falou que ia ser boa, vai ser ótima, você só precisa entender direitinho o que o universo está falando para você. E às vezes nossa cabeça tá tão cheia de perguntas que a gente não percebe a resposta. É isso, eu também, quando eu tô com um problema, eu quero resolver. Escorpiana louca, sabe? Eu falo, não, vamos resolver. Calma, respira, silencia. É muito importante essa pausa na hora que aconteceu o problema. Claro, se for uma urgência, a gente age de acordo com a situação. Claro. Mas num geral, vocês vão ter tempo de silenciar e observar melhor para ter uma melhor solução. E a carta para os virginianos? Ah lá, que legal. Olha que linda essa carta. O louco fala sobre isso, fala sobre leveza, fala sobre flexibilidade e fala sobre você deixar as coisas rolarem um pouquinho para que tudo se encaixe no lugar certo. Então deixa a vida me levar um pouquinho, principalmente se acontecer algum desconforto aí nessa semana. Muito bom. Um beijo para todos os virginianos. Agora, roleta dos astros. Qual será o segundo signo? Capricórnio. Capricórnio, estamos numa semana em que os seus relacionamentos vão crescer, todos eles, tá? Isso, semana de namoricos, de novos parceiros profissionais, da vida social, tudo isso vai estar em alta e vai trazer bastante maturidade para essas relações. Então isso vai ser muito positivo. Eu também coloquei aqui que os capricornianos também vão ter questões de mudanças no trabalho também.
e também podem ter, é uma semana importante para também cuidar da saúde, aproveitar, dar uma pausa, não é doença, não é problema, mas o horóscopo, né, o universo vem pedindo para você olhar um pouco mais para você. Então, se tiver qualquer tipo de probleminha ou mudança no trabalho, equilíbrio. Como você vai equilibrar? É apaziguar, não é arranjar briga, não é tomar partido, é equilibrar, colocar panos quentes. E é uma semana para você olhar para sua saúde, cuidar de si, ir fazer um exercício, comer melhor, começar essa mudança agora, não amanhã. E mesmo se você tiver com alguma dúvida diante de uma situação, é para você ir com ela mesma. Certo. Vai com medo mesmo, vai com dúvida mesmo. O que você precisa evitar são decisões apressadas. Vai seguindo a vida. Enquanto dá para esperar para tomar aquela decisão que você está em dúvida, espera. Já ouviu falar, você está empurrando com a barriga? Essa semana a Dani falou que eu posso. Tá. Empurra um pouquinho sim, porque talvez não seja a melhor semana para tomar decisões. Tem que tomar, vamos tomar. Não tem Tá problema. ótimo. E a carta? A carta, Para os capricornianos. julgamento. Julgamento. Essa carta pede para que você não julgue ninguém, não se julgue e evite tomar decisões apressadas, como foi dito. Então, avalie bem antes de tomar uma decisão. Precisa tomar, lógico, tome a decisão. Se não, aguarde o momento certo. O momento certo, semana que vem, bem melhor do que essa semana. Muito bom. Obrigada. Beijo para todos os capricornianos. Na tela, a nossa roleta dos astros para o nosso terceiro signo, que será... Gêmeos, geminianos. Geminianos, estamos numa semana de grandes reflexões. Uma semana em que vocês vão precisar buscar o equilíbrio em todos os aspectos da vida de vocês, mas principalmente dentro de casa. Nada de briga dentro de casa, de jeito nenhum. E fora também não, vamos evitar. Mas é uma semana muito interessante porque vocês vão precisar deixar... Já estamos num período, na semana passada a gente falou sobre isso, de libertar velhos hábitos e finalizar ciclos. Essa semana continua, mas continua onde? Onde a gente não está conseguindo se libertar. Certo. Então, aqui a energia está realmente como se você estivesse patinando no lugar ou preso em algum lugar. Essa semana você precisa finalizar literalmente tudo o que não serve mais, o que está sobressalente, o que está sobrando. Mas também é uma semana de avaliar os seus valores, o que você deseja, quais são os seus desejos, reavaliar tudo isso, refletir sobre tudo isso para entrar nessa lua nova com novos projetos ou com projetos que realmente fazem sentido ainda para sua vida. E a carta? Olha que legal, a força. Ai, que linda. E a força vem falando justamente sobre isso. Você tem todo o poder, toda a força. E olha que interessante, é porque é um baralho de coruja, né? Tá. Mas eu adoro a coruja com o leão. Né, que é a força do leão e a sabedoria da coruja. Você tem tudo isso, só não pode forçar a barra. Tá vendo que a coisa não tá indo muito? Deixa, não força, porque não é semana de forçar nada, mas é semana de você pegar a sua força e conquistar o seu mundo. Com sabedoria. Com sabedoria, isso Sempre. mesmo, sempre. Muito bom. Então, um beijo para todos os geminianos e a gente vai para o próximo signo. Próximo signo. Qual será a roleta dos astros? Tô ansiosa. Também. Legal, né? Eu- Tô gostando disso. Aquário. Tá vendo, Aquário. aquarianos? Vocês iam ser os últimos agora, ó. Já estão aí, ó. Já veio antes, E já viu? a gente chega falando sobre o quê? Decisões rápidas. É uma semana que grandes oportunidades podem aparecer e você vai ter que agir com rapidez. Tá. Então, quando eu falo aqui pra vocês que vocês estão sendo ouvidos nas orações de vocês, que o universo ouve vocês, é sobre isso. Se preparar, porque se você tá rezando, uma hora pode acontecer. Se você tá fazendo a sua parte, se você tá andando na linha, uma hora chega e chegou pros aquarianos. Ai, que bom. Então, decisões rápidas, mas também tem uma coisa muito importante que vai acontecer na semana dos aquarianos. O que, Dani? Algumas situações vão vir na sua vida para revelar a verdade sobre as pessoas e também eu até coloquei sobre a verdade e pode ser que exija afastamento de algumas pessoas. Tá. Em resumo, máscaras cairão. Eu não queria ser tão direta, mas lembre-se sempre que é muito importante você lidar com a verdadeira face das pessoas. Só que se não é uma coisa que fez bem para você enxergar a verdadeira face, se afaste. Essa é a semana de você entender o seu lugar nesses relacionamentos. Não se force a nada. Agora, se a verdadeira face dá para levar ou você até gostou mais, aproveite, porque quando a gente vê a verdadeira face das pessoas, pode ser ruim, mas pode ser muito bom, porque tem gente que não consegue se expressar, não consegue falar tudo o que sente e às vezes você enxergar essa verdadeira face
faz você enxergar ela de uma maneira melhor ainda, mais positiva ainda. Nossa, com certeza. Então, assim, a primeiro momento parece ruim, mas no futuro vai ser muito bom. Vai ser maravilhoso. E não se apegar a isso. Tem muitas vezes que às vezes descobre, né, essa verdadeira face e às vezes fica remoendo isso. Também não é bom, né? Ai, mas por que essa pessoa é assim? Mas por que ela fez isso? Agora que eu descobri, por que eu não descobri antes? Aí fica remoendo, não é bom. Não, eu sou daquela Percebeu? Assim, e cada um é o que é, gente. Eu tenho no meu grupo de meninas que são iniciadas lá comigo, uma fala, faz aquela piada, você já fala, é tal pessoa, é assim. Vamos amar as pessoas do jeito que elas são, naturalizar isso. Boa. A carta pra gente confirmar tudo isso. Vou até pegar essa aqui que tá... Tava viradinha, Tava né? viradinha, gostei. A estrela mostra que chegou o seu momento de brilhar, que você é luz na vida das pessoas e que as pessoas também te consideram essa luz no fim do túnel. Então, quando a pessoa te procura só quando ela tem um problema, vamos começar a enxergar de uma maneira diferente. Ela só me procura quando ela tem problema porque é sempre quando ela precisa de luz. E eu sou a luz dessa pessoa. Ai, que legal isso. Legal, né? Eu penso assim, sabia? É uma outra forma de pensar. Porque a pessoa, ela só te procura por interesse. Eu falei, não, é porque eu sou a luz no fim do túnel dela e eu me sinto honrada e eu vou ajudar. Eu sou dessas. Nossa, maravilhoso. Isso é uma evolução espiritual incrível, né, gente? Nem todo mundo tem, mas acho que é caminhar para isso. É isso. Adorei. Bom, temos a carta então, quero mandar um beijo a todos os aquarianos. Me conte depois se vocês gostaram, que vocês não estão mais por último agora. Por favor, Roleta dos astros, qual que é o próximo signo? Na tela, quem será? Sagitário. Sagitário mostra uma semana de grandes transformações internas que vão pedir verdade nos seus dias. Não que você não tenha verdade nos seus dias, você tem, mas você vai querer mais. Você vai querer entender mais sobre seus relacionamentos. Os seus relacionamentos vão pedir mais verdade, mais liberdade emocional, mas é uma semana poderosa para uma reflexão. É uma semana para você entender quais são os seus desejos, quais são os seus limites, o que você realmente quer para ajustar. E tudo que você precisa ter nessa semana é um diálogo positivo. Converse, fale com as pessoas, não guarde nada para você, que tudo que precisa resolver, o diálogo vai resolver. No trabalho, principalmente, podem ter alguns imprevistos, mas é importante que você trace estratégias, né? E a estratégia começa com um bom diálogo consigo mesmo, com o que você deseja e com as pessoas envolvidas. Então, coloque a comunicação em prática e coloque verdade em tudo que você está fazendo. E no que você está em dúvida, peça verdade de retorno também. Tá. E quando acontecem esses imprevistos no trabalho, qual que é o primeiro passo? O que eu faço? Adaptar. Tá. Flexibilidade. O mundo é de quem se reinventa. Se vocês olharem no mundo, tem pessoas que estão na TV há milhares de anos. Por quê? Porque elas se adaptam. Elas vão se adaptando. Tem pessoas que estão num cargo de chefia ou numa empresa a vida inteira, porque ela se adapta a tudo. O mundo vai chegando e a gente vai se adaptando. Eu, por exemplo, nunca tive um celular. Hoje eu faço tudo no celular. Então, é sobre isso, é se adaptar. Cartinha para vocês de Sagitário. Justiça. É uma semana também de neutralidade. Essa espada aí que essa corujona traz é uma espada que te ajuda a vencer batalhas. Ela pode vencer, também pode abrir o caminho que está fechado, mas ela também pode te ferir se você não souber utilizar. Isso significa o quê? Neutralidade. Não tome a posição por ninguém, não tome lados em brigas, em discussões. Essa é a sua semana para você buscar a verdade nas coisas e se libertar emocionalmente. Um beijo então para todos os sagitarianos. Vamos ver qual será o próximo? Atenção, será que é seu signo? Que a roleta dos astros, né, vai sortear agora? Hein? Peixe. Piscianos. Minha mãe deve estar feliz, que ela sempre era a última. A minha também. A minha mãe também. Ui, caiu aqui. Minha mãe também é pisciana. Elas devem estar super felizes, tá vendo? Os últimos, em algum momento, os últimos serão os primeiros. É isso aqui. aí. Bom, deixa eu pegar nesse caso, os piscianos pedem uma semana o quê? De confiança e intuição. Por quê? Você vai acabar sentindo alguma pressão, alguma cobrança dentro do seu lar e isso pode trazer instabilidade. Então, como o horóscopo já vem te dizendo isso, é para você não entrar nessa, é para você buscar equilíbrio, apaziguar, não entrar em conflitos e entender que as coisas são como são e cada um dá o que pode dar. Então, é muito importante você enxergar as pessoas sem máscaras. Se aquela pessoa é desse jeito, você não vai mudá-la e não adianta ficar brigando. Cada um é do jeito que é. E você não pode cobrar
as pessoas baseado na sua régua. Você tem que esperar o que elas podem dar. Acho que deu para entender, né? Não adianta eu pedir para um peixe correr no asfalto, porque ele não é do asfalto. Acho que agora ficou bem claro. Cada um dá o que pode dar. E nessa semana, isso vai te colocar em situações assim, delicadas. Por isso que é importante você, nessas horas, tomar essa decisão, olhar para a pessoa e falar, bom, é isso que ela pode me dar, não adianta eu me estressar, não adianta eu entrar em conflito. Então eu vou apaziguar e é isso, e vou levar tranquilamente a minha semana. E não pode ter conflito dentro de casa. Interessante que muitos signos hoje falando sobre isso, né? Esses conflitos familiares, de relacionamento. Bastante. Porque o Sol em Câncer, ele traz muito a família, muitos nossos sentimentos, e o inverno entrou nesse fim de semana. Eu costumo falar que a gente entrou na caverna. Então, o inverno combinado com o Sol em Câncer, você está conversando com a reflexão íntima. Olha só. Então, a partir de agora, tudo é de dentro para fora. Não adianta berrar, não adianta gritar. Primeiro eu resolvo dentro, depois eu coloco para fora. Nossa, maravilhoso. E tem carta para vocês também, piscianos. O Papa, o Hierofante. Essa carta fala sobre ética, sobre valores. Não perca os seus valores por ninguém, não saia da sua ética, siga o seu caminho, trilhe o seu caminho baseado no que é bom para você. Então, porque quando eu falo valores e ética, não tem uma coisa geral, né? Cada um tem a sua maneira de enxergar. Sim. Mas essa semana é importante você pensar no seu bem-estar e não fugir dos seus valores. Tá certo. Boa semana para todos os piscianos, porque a gente vai rodar a nossa roleta dos astros. Mais um signo. Leão. Leoninos essa semana estão com uma semana poderosa, gente, de enfrentar tudo que está oculto para se libertar e não carregar mais nenhum tipo de peso. Isso significa o quê, Dani? Que o universo vai trazer lindamente para você tudo que você precisa resolver. E isso é muito importante. Vale a pena aproveitar essa oportunidade. São poucas as vezes que o universo traz na nossa cara o que precisa ser resolvido. E também é uma semana de respostas totalmente inesperadas. Então, o que você tem perguntado, o que você tem pedido para o universo te responder, essa semana será respondido. Eu falo inesperadas porque algumas respostas você nem está esperando ainda. Sim. E já vai chegar. Fala também de mudanças financeiras, um pouco de instabilidade social, porque isso fala justamente do que a gente estava falando agora. Se volte um pouquinho para dentro de si, entenda mais o que acontece aqui dentro para depois se voltar para fora. Principalmente numa semana onde você vai precisar tomar decisões e se libertar do que está pesando demais. E aí, gente, eu falo de pessoas, de trabalho, de ambientes, de sentimentos. Essa é a semana de grande libertação e respostas. E não pode ter medo disso, né? Porque o medo trava. Trava. E assim, veio na sua frente, sempre pensa nisso. Se tá aqui é porque eu posso resolver. Nada vem pra gente que a gente não possa resolver. E a carta? Vamos ver o que sai. O Eremita. O Eremita. Fala que toda a resposta está dentro de você. Não pode parar, porque se você para, você estagna. Mas tem que ir mais devagar, ter paciência e tranquilidade, que todas as respostas essa semana, com certeza, vêm para você. Um beijo para todos vocês e na tela, nossa roleta dos astros vai revelar qual que é o próximo signo. Pode rodar. Rodando. Rodando. Você que está esperando seu signo, pode ser agora. É os taurinos. Taurinos. São vocês. Taurinos, repensem seus hábitos. Velhos hábitos, novos hábitos. O que é a semana de reflexão? É uma semana de bons momentos, é uma semana para você ser grata, para você ser grato por tudo que você já passou. Então seja grato, agradeça, mas reveja tudo isso, como a gente acabou de falar, é uma semana de reflexão para entender o que faz sentido ou não mais na sua vida. E é uma semana que você estará com as emoções à flor da pele. Então é muito importante evitar decisões bruscas, atitudes bruscas. É semana, quando a gente está com a sensibilidade à flor da pele, a gente tem que ir com tranquilidade e estratégia. Então é uma semana de paciência, de tranquilidade, e qualquer instabilidade que vier é para você absorver com sossego, com paciência. Só cuidado com gastos excessivos, porque às vezes a gente fica nesse momento de reflexão e acaba
gastando demais, comendo demais, empregando uma ansiedade em algum lugar. Então, nada de ansiedade, respira, ocupa sua mente com coisas que deixam você tranquilo. E tem carta para vocês também. Ah, que legal, a torre. A torre. E a torre vem falando justamente sobre isso. Chegou a hora de você sair da sua zona de conforto. Mas isso pode ser positivo ou negativo também, tá, gente? Então, não se estressem. É uma semana que o universo vai te mostrar o melhor caminho a seguir, então siga ele. Mesmo que você ache estranho, se o universo está te colocando lá, é porque a oportunidade é boa. Taurinos, um beijo para vocês, uma linda semana. Roleta, qual que é o próximo signo que a Dani vai fazer a previsão aqui hoje, hein? Pode a roleta. Vai rodar? A roleta dos astros. Rodando, rodando. Aí. Aê! Ó, já foram vários, hein? Foram vários, Né? Tá quase caminhando pro final. Libra. Librianos são vocês, somos nós, né, na verdade. Librianos, estamos em uma semana de diplomacia, uma semana muito importante para você ter paciência e tranquilidade, porque muitas coisas na sua vida essa semana podem mudar de rumo, principalmente questões coletivas. Uma viagem, alguma coisa no trabalho, tem mais pessoas envolvidas, pode mudar totalmente de rumo e você vai ter que tomar a frente aí com um grande diplomata, uma grande diplomata para resolver as questões com tranquilidade. Tá. Isso serve para tudo que mudar completamente. E é importante também você refletir sobre o que você deseja na sua vida em questões de metas e objetivos. Ah, Dani, eu já tenho tudo muito claro. Tudo bem, só tenha certeza que faz sentido com o que você realmente quer e que tem sentido na sua caminhada. Você que não tem um objetivo, uma meta, a sugestão é que essa semana você tente buscar algo assim, porque tem um monte de coisa para chegar e quando a gente não tem um objetivo, uma meta, a gente não consegue valorizar o que o universo nos traz. A gente não consegue celebrar pequenas vitórias. Então, quais são suas pequenas vitórias? O que você tem desejado? Não precisa ser uma coisa gigante, podem ser coisas pequenininhas. Então, é momento de planejar e se preparar para algumas mudanças, sempre com diplomacia e equilíbrio. Tá, você seleciona ali pequenos objetivos para conseguir chegar na meta. Vai degrau por degrauzinho ali, né? É isso até mesmo. chegar. É isso Tem a mesmo. carta para vocês também, librianos. Olha só, interessante. A carta do diabo. Tá. Essa carta, ela fala muito sobre companhias. E a gente falou que as coisas podem mudar dentro de amizades, círculos sociais e no trabalho também. Então, a sugestão é que você observe mais e fale menos. E na hora de usar os panos quentes para apaziguar as situações, também observe quem está em qual lugar, quem está posicionado, quem, entre aspas, é o vilão, quem é o mocinho, quem está falando, quem não está. Porque tudo isso que você vai apaziguar está mostrando quem são essas pessoas para você. Então, você está fazendo um grande estudo das pessoas que estão ao seu redor. E assim você vai entender quem vale e quem não vale estar do seu lado. Isso é muito bom, isso é muito positivo. E o próximo, qual é, roleta? Nossa roleta dos astros, próximo signo. Próximo signo. É o Câncer. Cancerianos, estamos numa semana de novo ciclo, uma semana que alguns obstáculos vão exigir maturidade e resiliência. Também pede para você ter cuidado com gastos exagerados, mas é uma semana que vai te trazer tudo novo. Tá. Novas emoções, novas visões sobre as mesmas pessoas, sobre as coisas na sua vida. Às vezes você estava meio paradinha, não é hora de parar, é hora de se reinventar, é hora de sair, é hora de buscar. E esses obstáculos que virão para vocês essa semana é justamente para te tirar da zona de conforto. Então, é literalmente aquele pezinho que te empurra para frente, vai ser literalmente isso. Então, quando vier algum desafio essa semana, entenda como ele pode fazer você crescer ainda mais. E todos os desafios que você tiver, sempre pare, olhe os 2 lados, os 3 lados, os 10 lados da situação antes de tomar uma atitude. Então, sem ser reativo, seja mais tranquilo na hora de você se posicionar, se é que há necessidade, e de você tomar uma decisão. E quando você enxerga de vários ângulos, você aprende muito mais no processo também, com né? certeza. Isso é maravilhoso. Tem carta para vocês? Ai, que legal. A grande sacerdotisa. Olha. Essa carta vem falando que toda a força está dentro de você. Se você
avaliar o que é a sabedoria sempre está dentro. Acho que a Pamela perguntou, mas todo mundo tem intuição? Todos temos intuição. Tá aqui essa carta para provar que todo mundo fala, ai, câncer é sentimental. Câncer sente longe, então sinta mesmo e câncer, né? Tô certo. Sim, tá certo. Absorva esse sentir e coloque na sua vida no dia a dia. É isso. A intuição, seus sentimentos. Você tá achando que aquela pessoa tá estranha? Ela tá mesmo. Confia em você. Aquela pessoa, acho que ela tá falando alguma coisa, confia em você. É isso que eu tô querendo dizer. Confia na sua intuição, porque essa semana você já é assim, mas essa semana você tá mais ainda. E às vezes a gente duvida da nossa intuição e depois você fala assim, por que eu não prestei atenção naquilo que eu tava pensando, né? Justamente isso. Já tá rolando a nossa roleta dos astros para o próximo signo, que será Escorpião. Chegou a vez de vocês. Escorpianos. Estamos também numa semana, escorpianos e escorpianas, numa semana de refletir o que realmente faz sentido na sua vida ou não. Pode ser estranho falar isso, mas pode ser que sim, da semana passada para essa, alguma coisa já não faz mais sentido na sua vida e não faz mesmo, então vira a página e segue em frente. O que você não pode nessa semana é se perder em dúvidas e ilusões, porque muitas coisas vão acontecer e te deixar em dúvida. Isso não pode perdurar para outra semana. É uma semana de mudanças, de transformações, mas todas elas vão começar a partir de você. Se você não der o primeiro passo, as coisas não vão sair do lugar. Mas essa é uma semana para sacudir mesmo, para te tirar desse lugar. Todos os signos estão vindo muito assim, mas os escorpianos, porque são intensos, né? Eu chamaria que é uma semana de renascimento. Literalmente. Forte, hein? Bem forte. E somos, né, intensos. Então, onde você tem escorpião no seu mapa, você vai renascer. Olha só, viu? Carta pra vocês agora. Vamos ver o que a carta vai dizer. Ai, a Imperatriz. Imperatriz. É muito interessante, gente, porque essa é uma das únicas cartas que falam sobre nascimento e renascimento. E a Imperatriz diz que você traz a jovialidade, você traz o resultado, você traz tudo que você deseja. É só você andar, fazer. O mais difícil é o primeiro passo, o resto acontece. E aqui também fala de nascimentos de novas coisas. Então, essa semana de renascimento, ela vai em todos os campos da sua vida. E também fala de gravidez, então tomem cuidado. Se quiser, vai ser ótimo. Ou engravidem. Ou engravidem. Chame a gente pra titia, que a gente gosta de criança. É isso mesmo. E bom renascimento para vocês. Bom renascimento para nós. É isso. Rodando a nossa roleta. Mais um signo do zodíaco, que será Áries. Os arianos, coitados, que ficaram por último hoje, né? Arianos, estamos numa semana bem interessante. Questões familiares para serem avaliadas com calma, com tranquilidade. Evite julgamentos, evite ser impulsivo essa semana. Mas olha que interessante, o horóscopo, o universo essa semana fala para você não acreditar nas coisas de cara. Para você ser estratégico, pensar antes de agir, mas também avaliar bem tudo que está acontecendo ao seu redor, porque nem tudo que reluz é ouro. E essa semana a verdade também será revelada a você, então é importante você não acreditar. Primeiro, palavras são perdidas ao vento, falar até papagaio fala. Você quer ação, atitude. Ação, atitude, é isso. A semana toda vai ser isso. Você é assim, porque os outros não podem ser assim. Então, avaliem bem as pessoas que estão ao seu redor e o que elas estão trazendo para a sua vida. E só acredite vendo, literalmente. Então aperta o botãozinho do desconfiômetro aí. Essa semana, eles são espertos. Já são, né? Mas é importante essa semana você ficar bem de olho mesmo, porque pessoas se revelarão e você vai ser liberto, livre de algumas situações que podem ser umas enrascadinhas aí. E tem carta para os arianos também. Cartas. Os enamorados. E olha que legal, os enamorados falam que tudo que você fizer com amor, colocando o amor na frente, vai funcionar, vai dar certo. Fala também de relacionamentos e parcerias. Então, nessa semana, fale sobre o seu amor para as pessoas que você ama. O óbvio precisa ser dito. Saia da zona de conforto nas suas relações. Não só de amor, mas de amizade, de trabalho. É uma boa semana para você falar as coisas que você sente e também entender como é a reação das pessoas, entender se isso é recíproco. E com certeza vai ser, mas é para você avaliar também as relações nesse sentido. Então, ótima semana para você também, ariano, ariana. Agora você que fez aquela sua perguntinha, esse é o momento. Será que é sim ou será que é não? E a gente começa com a área amorosa, relacionamentos. Amorosa, a nossa carta é o enforcado, então é um não. É um não. Mas é um não que você precisa enxergar. Ele tá até de ponta cabeça aqui.
você precisa enxergar as coisas de um ângulo diferente para que funcione. Tá. Então, por enquanto, é um não mesmo. É não e é não. Pronto. É não. Aceita, né? É isso. Para a área de finanças. Finanças, nós temos também um não. Um não. Só que é um não da torre, né? Dizendo que se você não sair da zona de conforto, as coisas não vão acontecer mesmo. Nossa, como você é delicada, Dani. Obrigada. Foi um tapinha de amiga. Mas, né? Não. A torre fala sobre sair da zona de conforto. Tá certo. E na última carta, área da saúde. Saúde, nós temos um sim. Tá. Aí são os enamorados. Falando também de amor próprio. E é um sim super positivo. Ai, que bom. Então temos aqui as respostas para você. E é claro que a gente não vai esquecer jamais dos aniversariantes da semana. Então a carta para vocês, ai, tomara que seja positiva, será? Então, a carta é a carta da Lua. Assim fica melhor? Assim fica melhor. Então, tá ruim? Não, deu pra ver, tá ótimo. Aqui pra mim tá bom. Tá ótimo. A carta da Lua, ela fala... Bom, primeiro, feliz ano novo, feliz novo ciclo. Como eu disse, é aniversário da minha madrinha hoje, justamente. Ai, parabéns. E essa carta da Lua é muito interessante quando sai de aniversário, porque ela fala que o seu próximo ciclo será de grandes revelações. E é um ano que você não pode se auto-sabotar, você não pode ficar esperando as coisas acontecerem, você tem que levantar e fazer acontecer. Então é um ano de não se iludir. A carta da Lua, ela fala sobre ilusões, sobre a gente se auto-sabotar muitas vezes, perder tempo com coisas que não trazem retorno pra gente. Acabou. A partir do seu aniversário, do dia do seu aniversário, você vai somente fazer coisas que te dão retorno, ter relacionamentos com pessoas que te dão retorno. Tá. E essa troca, ela tem que ser genuína e ela precisa existir. Mas é um ano de prosperidade e de sucesso e de muita, muita intuição. Então, siga a tua intuição. Ficou desconfortável? Não. Ficou desconfortável? É a intuição te avisando que está alguma coisa errada. Esse ano você vai estar com tudo, então observe mais o que a sua intuição quer dizer e siga mais o seu coração. Achei maravilhosa essa carta. Muito legal. É que é uma carta, dependendo da pergunta, que as pessoas podem interpretar. É igual aquela carta do diabo, da torre, que todo mundo fala, mas é uma carta que avisa sobre ilusões. Então você já está esperta. Fala sobre autossabotagem, então você não vai se autossabotar, porque você entendeu que você vai levantar e fazer a diferença nos seus dias. E tem intuição ali também. É isso, é você saber usar o recado de uma maneira positiva e que vai te trazer um resultado bom, né? Porque não adianta ficar falando um monte de bobagem e não ajudar as pessoas. E parabéns para todos os aniversariantes da semana. Curtam muito, aproveitem e comemorem, tá? Celebrem. @magia de bruxa. @magia de bruxa, para você conhecer lá no Instagram o trabalho da Dani, as consultorias.